Fala, Alex. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rô, como é que está? Ai, Tirando o frio. frio, né? Não, ninguém diz isso. 2 de maio ainda temos frio nessa terra, né? Tá Mas aí são as terrível. coisas. Então, com o aquecedor ligado agora há pouco, tô com o cachecol aqui para ver se esquenta um pouquinho aqui, mas o frio é terrível. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos andar rápido agora nessa, porque hoje é Java e Java é um assunto que interessa a todo mundo, todo mundo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosane Marques, eu sou CEO e fundadora da IT Recruiter, sempre acompanhada aí do meu amigo Alex Ellis, da RP1 Academy. Então, animado hoje, Alex, para a live? Muito animado, principalmente que o assunto é Java, né? Então, é um assunto que todo mundo quer saber. Então, hoje vamos trazer um Exato. especialista em Java para compartilhar um pouquinho sua experiência, não só com Java, mas também sua experiência internacional, tá? No Reino Unido. Exatamente. Neila não está nem em Portugal. Hoje nós trouxemos aí da Inglaterra o nosso convidado. Então chegou mais uma quinta-feira, como todos sabem, todas as quintas-feiras, mesmo horário, 19 horas Brasil, 23 horas Portugal agora. Trazemos algum assunto relacionado com tecnologia no nosso IT Chat. Uma terça-feira do mês, nós falamos sobre vir para Portugal, no hashtag Come to Portugal, e na outra terça-feira, né, numa segunda terça-feira do mês, nós falamos algum assunto relacionado com carreira, com como melhorar a sua carreira, impulsionar a sua carreira. Dando um spoiler aqui, na outra terça-feira, nós vamos trazer um convidado muito especial para falar sobre entrevistas. Muita gente aí chega na hora da entrevista, daquela escorregada, né, Alex? Então a gente vai trazer aqui alguém para falar sobre isso. E tem uma coisa boa também, tá? Quarta-feira que vem começa o nosso Bootcamp Tech Recruta Start, terceira edição. Só para lembrar que já formamos mais de 2.000 pessoas. E muitas pessoas que fizeram o nosso Bootcamp já estão atuando como Tech Recruiter multinacionais e algumas até da própria T-Recruiter. Você vai aprender sobre lógica de programação, sobre busca booleana, sobre hunt, screen, criar cards no Canva, fazer uma entrevista, fazer um planejamento, saber quais são as funções de Scrum Master, Product Owner, desenvolvedor front-end, back-end, cybersecurity. Muito bom, é um curso completo. Ainda E o tem melhor de vaga, né, tudo, Alex? tem sim, o melhor de tudo, 100% online, gratuito e com certificação internacional, tá? Ainda temos vaga aí para Quarta-feira quem quiser. começamos. Quarta-feira que vem começamos, devemos fechar aí lá para segunda-feira da semana que vem. Mas vamos lá. O assunto de hoje, como a gente mencionou, a gente vai falar sobre desenvolvimento Java. Para quem nos acompanha aí, temos sempre vagas em Java, é uma demanda muito grande em Portugal, Java. Nós temos aí vários órgãos do governo português que têm as suas plataformas, né, em desenvolvimento Java. Então, hoje nós vamos falar sobre desenvolvedor Java, experiências internacionais, toda essa criatividade tecnológica, fala um pouquinho sobre os desafios, gratificações, né, de como é trabalhar com isso no exterior. Então, descobrir um pouquinho com essa vida, e principalmente porque ele também é criador de conteúdo. Então, já vamos chamar aí, vamos já chamar aí o Murilo Pessoal Vamos para lá, nos traz o Murilo. acompanhar. Opa, beleza, pessoal? Beleza, boa Olá, noite. Murilo, seja bem-vindo. Boa noite. Apresenta o Murilo um pouquinho aí, Alex. Olha, Murilo Pessoal, para quem não é íntimo, para os íntimos é Murilo Petsol. Petsol, assim que fala, né? Que nem pizza, né? Petsol, né? É quase lá, já tá fluente em italiano. Olha, vou apresentar aqui o Murilo, depois vou pedir o Murilo para falar rapidamente sobre ele. Então, quem é o Murilo Pessoal? Ele é um apaixonado por futebol, esportes e tecnologia. Ele é engenheiro de software, especializado em Java desde 2018, é um javeiro, tá? Além de desenvolvedor, ele compartilha seu conhecimento no YouTube e no Instagram. Ele é cofundador da maior comunidade de brasileiros em tecnologia do Reino Unido. E tem um detalhe, tá? O Murilo, ele é ex-militar, já foi soldado do exército. Pensa que eu não sei que eu sei, viu? Todo mundo de TI se conhece, meu amigo. Eu não estou em TI há pouco tempo, estou há 20 anos, tá? Não sou desenvolvedor Java, não, mas conheço Java, já sei criar alguns programinhas, sou engenheiro de software também, apesar que atuo como gestor de projeto,
mas sou engenheiro de software de formação e todo mundo na área de tecnologia se conhece, tá? Então, vamos lá, meu amigo. Seja bem-vindo e fale um pouquinho de você para a comunidade conhecer, por favor. Olha, depois dessa pesquisa, não preciso nem falar muito, né, sobre a minha pessoa, mas, bom, falando o que não foi falado, porque a questão do exército é bem interessante, poucas pessoas sabem. Bom, meu nome é Murilo, moro aqui em Londres faz 4 anos, fiz 4 anos agora em abril, e sempre morei em Londres, nunca morei em outro lugar aqui no Reino Unido, aqui na Inglaterra. E, bom, sou do Brasil, óbvio, dá para ver pelo sotaque. Não sei também se tem outros convidados portugueses, mas sou de São Paulo. E é isso, a gente pode bater um papo aqui, contar um pouquinho sobre questão de criação de conteúdo, tecnologia, Java, javeiro de formação aí, desde a faculdade até agora, e falar sobre a questão da comunidade também de tecnologia aqui em Londres também, enfim, a gente pode bater um papo. Mas resumindo, é isso. Legal, Murilo. Vamos lá começar. Assim, eu sempre gosto como eu brinco aqui, eu gosto de sempre começar do começo, né? Como eu comentei antes, uma das nossas maiores demandas aqui na IT Recruiter tem sido, e isso tem sido nos últimos 2 anos, Java. Desenvolvedores Java, arquitetos Javas. Então, o Java, para a gente, é uma demanda sempre muito grande. Como é que foi esse seu trajeto em trabalhar com Java? O que te inspirou a trabalhar com Java? E como tem sido essa sua jornada como desenvolvedor Java? E como que isso aí se tornou um contexto internacional, né? Em tudo isso, né? Então, como Sim. começou, como que foi essa jornada e como que agora você parou em Londres com tudo isso? Sim, então, a jornada começou na faculdade, no Brasil, então fiz sistemas de informação, bacharelado, né, 4 anos, e na faculdade, toda a base, tudo que eu aprendi, programação orientada a objeto, algoritmo, etc, toda a base foi em Java. Então, Java não foi a primeira linguagem que eu tive contato, eu já tive contato com outras linguagens antes da faculdade, até mesmo aquelas primeiras aulas, só que a linguagem mais assim robusta mesmo, aquela te dá o pan para você realmente criar alguma coisa diferente do que Pascalzinho, do que essas linguagenzinhas assim, foi Java. Então, tudo que eu aprendi de mais difícil na programação foi com Java. E quando eu estava na faculdade, eu falei, meu sonho, minha vontade era sempre trabalhar com programação. Eu comecei com suporte, com estágio, mas sempre quis trabalhar com programação. E naquela época não tinha tantos criadores de conteúdo, não é igual hoje. Então, eu entrei na faculdade em 2014, 2015, 2016, mais ou menos, já estava ali trabalhando com suporte e tal. Então, naquela época, não é igual hoje. Tem um monte de conteúdo espalhado. E aí, na minha cabeça, como eu não tinha ajuda, né, de criador de conteúdo, eu sempre conversava com meus professores. E naquela época, não fazia sentido eu trocar de linguagem ou aprender uma outra linguagem para entrar no mercado, sendo que tudo que eu estava aprendendo, meu projeto de TCC da faculdade, as matérias, tudo que eu estava aprendendo era com Java, fazia mais sentido continuar com Java para entrar no mercado de trabalho. Então, o que eu fiz foi, beleza, eu vou continuar com Java, continuar fazendo, sei lá, cursos separados, projetinho, portfólio, enfim, tudo relacionado a Java, que é algo que eu já sei, estou aprendendo na faculdade, vou juntar o útil ao agradável e vou conseguir um trabalho ali com Java. Então, o meu começo com Java foi por conta disso, foi por conta da faculdade. Não foi nada, nossa, amei, meu Deus, que maravilhoso. Para mim, na verdade, eu nunca tive essa cabeça que hoje muitas pessoas estão começando, JavaScript, Java, C Sharp, Node, não sei o quê. Tipo, na época da faculdade, naquela época, todo mundo gostava de tudo. Então, não tinha essa, tô aprendendo Java na faculdade, é o que eu tô aprendendo, eu vou arrumar trabalho disso. Não tinha essa... Hoje em dia a galera tá muito escolhendo muito, pensando muito, parando muito para refletir, sendo que, cara, você tá aprendendo aquilo na faculdade, entra no mercado e é isso. A gente é pago para solucionar problema. A linguagem é só uma ferramenta, né? Costumo dizer isso. Mas para você, resumindo, foi isso. Meu começo foi esse. É uma tendência, na verdade, né? Que, por exemplo, a pessoa que entra na faculdade, na minha época de faculdade também, a primeira que eu aprendi foi Java, veio Java, C++, depois veio alguma coisa de JavaScript e de Python, mas Java foi a base mesmo. Mas quando você vai fazer cursos na Udemy, Hotmart, qualquer outra plataforma de aprendizado que não seja uma faculdade, você vai escolher. Quero estudar um Python, quero estudar um React, né, que é uma biblioteca, um framework, quero estudar um Angular. Né? Então, você termina selecionando a linguagem que você quer trabalhar com base no seu gosto ou com base no que o mercado está aquecido, né? E não na base em si, né? Que no caso Java é base de qualquer
qualquer faculdade. Sim, e uma coisa que a Rosane disse sobre mercado internacional e tudo mais, na época, quando eu entrei no mercado com Java, lá no Brasil, continuei trabalhando lá, eu senti uma vibe vamos dizer assim, bolha tech, né? Da galera de tecnologia falando, Java é lento, Java é ruim, ou Java não sei o quê, mas isso foi na minha opinião, né? Foi muito por conta do boom da galera começar a vender muito JavaScript, a vender muito o que era mais prático e mais fácil, porque naquela época, logo em seguida, depois que eu saí da faculdade, foi um boom gigantesco com tecnologia. Então, empresas começaram a injetar muito dinheiro, logo em seguida a gente teve pandemia, etc. Então, é muito mais prático e mais fácil a pessoa, às vezes, começar, por exemplo, com front-end, que a barreira de entrada é menor, ou começar ali com JavaScript, etc, etc, Python, etc. A galera começou a olhar para Java, C Sharp, ou essas linguagens um pouquinho mais robustas, vamos dizer assim, com maus olhos. Só que, igual a Rosane falou, o mercado aqui na Europa, meu Deus, a galera fica reclamando, não tem vaga. 50 mil pessoas aplicaram para vaga. Tá, mas você tá aplicando para quê? JavaScript, Node ou React ou Angular. Tá, mas você já foi olhar C Sharp, já foi olhar Java? Então tem muito menos aplicações, porque as pessoas não estão procurando aquilo. E por incrível que pareça, toda empresa grande tem Java. Quando eu estava no Brasil, eu quase deixei esse pensamento vir na minha cabeça, do tipo, só empresa grande usa outras stacks, outra tech stack. Porque você é bombardeado todos os dias. Não, você precisa trabalhar com essa linguagem do momento. Você precisa aprender Rust, Go, blá, blá, blá. É a linguagem do momento. E Netflix, qualquer outra empresa está trabalhando com essas linguagens. Mas todas essas empresas rodam Java também. Então, tipo, é uma parada que as pessoas precisam pensar. Será que aquele cara, ele tá falando aquilo só para vender um curso para mim? Ou porque realmente é só aquilo que funciona? Vindo para a Europa, eu vi, não, cara, quase todas as empresas grandes, todas, pode listar todas as empresas grandes, têm vaga para Java. Então... Olha, eu sou suspeito de falar isso também, porque eu tenho visto na empresa que eu trabalho, muita vaga de Java, e eu vou me controlar até um pouco, viu, Rô? Porque é um assunto que eu gosto, tá? Senão eu vou atrapalhar e vou falar mais do que o Murilo. Mas assim, ó, porque o que acontece? Uma tendência que eu tenho visto muitas pessoas que querem entrar na área de tecnologia, vai estudar um front-end, por exemplo, e vai aprender o JavaScript, porque o JavaScript é uma linguagem de interpretação no browser. Então, o código-fonte ele é executado no próprio browser e ele é interpretado, diferente do C++, por exemplo, que ele tem uma compilação do código-fonte para o código executável que é feito no terminal. E já o Java, não. O Java ele é híbrido. Ele tem o código-fonte, que ele é um pré-compilado no código-objeto, que é o bytecode, que na máquina virtual ele vai ter interpretação para ir lá para execução. Então, o Java, ele usa a máquina virtual até para... Alguns dizem que fica até pesado, porque você tem um processo híbrido, mas ele fica, na minha opinião, ele fica muito mais robusto. Né? Então, diferente do C++, que você tem um código que... Eu tenho que escrever um código em cada digamos assim, cada sistema operacional. Né? Ou seja, eu tenho um sistema operacional, C++, eu tenho que escrever um para iOS, um para Android, outro para Microsoft, para Windows, outro para Linux. O Java não. A máquina virtual, ela mesmo, você escreve um código-fonte, ele transforma no bytecode e manda para o sistema operacional que for necessário. Então, o Java ele é muito robusto por isso. Então, se eu vou criar um site, um PHP, se for alguma coisa web, vai ser JavaScript, PHP. Se for um software, vai ser um Java, ou um Microsoft Java, né? Que eu sei, o C Sharp, né? Microsoft Java. Ou se você for fazer um jogo, vai ser um C++. Se for trabalhar com Power BI, com Data Science, algo do tipo, vai ser um Python, por exemplo. Então aí vai também da necessidade da empresa. Mas vamos lá que o Murilo, que é a estrela aqui, não eu, tá? Porque é um assunto que eu gosto, tá? Apesar de ser engenheiro de software, meu foco tem sido mais em gestão, mas essa parte de desenvolvimento de software está na veia, não tem para onde ir. Minha formação, trabalho com isso, não desenvolvendo, mas com desenvolvedores ao meu lado, então é algo que está no nosso sangue. Uma pergunta que eu quero fazer, que todo mundo quer fazer para o Murilo, tá? Murilo, eu quero ir para o Reino Unido, quero trabalhar com Java, com JavaScript, sei lá, qualquer linguagem de programação que eu trabalho. Quais são as principais diferenças que você encontrou no desenvolvimento Java no Brasil e na Inglaterra? Sim, olha, no geral, né, para não pular assim na pergunta, mas no geral é muito parecido. Então tudo que, pelo menos nas empresas que eu passei no Brasil, eu passei aqui. A diferença é que eu acho que no Brasil
muita empresa um pouquinho mais antiga mantém Java, só que não de uma forma atualizada. Eles demoram mais para se atualizar. Eles tomam muito mais cuidado, principalmente que eu trabalhei em fintech, então quando mexe com dinheiro, banco, etc., é um pouquinho mais complicado. E eu acho que no Brasil é muito robusto a estrutura da empresa. Então, eu ia usar um computador, por exemplo, tinha diversas regras, senhas e um monte de bloqueio, não podia instalar nada, não podia fazer nada. Aqui é mais aberto. Então, isso, a mentalidade deles, até nas aplicações. Então, no Brasil, era tudo muito fechado. Por exemplo, tudo muito fechado. Ah, uma biblioteca que vai usar. Ah, precisa validar não sei o quê. X, Y, Z. Era muito fechado. Aqui você tem mais liberdade. E acredito que aqui, pelo menos na experiência que eu tive, eles estão sempre usando coisas um pouco mais novas. Então, se o cara tá lá no Brasil trabalhando com Java 8, Java 11, cara, aqui a gente já tá no 21. Então, eu acho que, claro, eu não vou falar por todas as empresas, estou falando pela minha experiência. Então, eu acho que a gente tá nesse sentido, entendeu? Sempre um pouquinho, acho eu, um pouquinho mais atualizado do que no Brasil, por conta dessa questão muito burocrática, de atualizar, vai atualizar pra quê? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aqui a galera, não, lançou o LTS, a versão LTS, bora pra frente, vamos atualizando aos poucos. Então, acho que, em termos de Java, assim mesmo, eu acho que essa é a diferença, aqui a galera sempre vai estar usando um pouquinho mais atualizado. E não só pra Java, seja o framework, por exemplo, Spring Boot, aqui nem tem Spring, é só Spring Boot pra cima, 3.2 já para cima. Então, tipo assim, eu acho que quem é javeiro aí, quem tá assistindo, quem trabalha com Java ou quer trabalhar com Java, tente sempre ficar atento com as tendências, seja nas novas versões, no framework, dá uma olhada no Quarkus, Spring Boot, etc, etc. Então, acho que para colocar num pacote, na minha opinião, eu acho que seria isso. Eu acho que aqui eles prezam mais por essa atualização, assim, para deixar um pouquinho mais, eu acho que até mais para vender mais, porque no Brasil ficou o sentido de, cara, você vai trabalhar no banco, vai trabalhar com Java, vixe Maria, só vai trabalhar com coisa antiga, ou muito legada, ou um monolito muito antigo de 10, 15 mil anos. Aqui não, acho que por conta de ter uma demanda alta, e eles entendem o recurso, quando eu digo recurso, o empregado, eu acho que eles falam, não, cara, a gente precisa estar rodando a versão mais nova, a gente precisa ter algum ânimo para continuar fomentando o mercado de Java, senão ferrou. Quem vai suportar isso? Vai virar um COBOL? Não vai. Ainda mais depois da mudança da atualização do Java, que agora todo semestre tem atualização. Então, acho que é nesse sentido, sabe? Acho que diversão, assim, resumindo num geral, né? Claro, tem outras ferramentas, outras coisas que a gente pode falar depois sobre estrutura de dados, algoritmos, que aqui pega mais do que no Brasil, entender mais sobre programação orientada a objeto, etc. Mas só o pacote Java ou framework, eu acho que seria isso. Seria mais questão de atualização. Rô, só fazer um adendo aqui, porque tem muita gente que assiste nossa live que é leiga, tá? Não conhece nada de programação. Então, vou tentar traduzir um pouquinho o que o Murilo falou, tá? Quando a gente beleza. fala Vou de tentar sistema ser técnico. Não, fica à vontade. Quando a gente fala sistema monolito, pessoal, significa que, falando de forma leiga, você vai escrever um código todo numa caixinha. Se eu tiver algum erro, algum problema, todo o software ele é afetado. Quando eu trabalho com microserviços, são pequenas interações que eu posso fazer, ligações através de API, Kafka, o que for, qualquer orquestrador. Tá? E quando eu falo de código legado, são códigos antigos, que são poluídos, sujos, né? E que muitas vezes com versões antigas. Então, por exemplo, eu tenho versões novas de uma linguagem de programação, por exemplo, uma versão nova eu já tenho acessibilidade, já tenho alguns componentes que já têm um melhor desempenho, tá? Então, só para deixar claro, pessoal. Vamos lá, Rô. Aqui em Portugal, nós temos demanda para Java mais atualizado, mas a grande demanda tem sido no Java mais antigo, porque muito governo utilizando Java, né? E aí a máquina roda, como sabemos, né? A roda no sistema público em geral, né? E não importa em qualquer lugar do mundo, geralmente ela roda num ritmo mais, né? Então a gente tem cliente com Java 6, lá Java 7. Nossa. Então, assim, exatamente. Então tem para todos os gostos. Então, uma das perguntas que nós fazemos muitas vezes quando temos essas vagas é se a pessoa tem algum problema em trabalhar com sistemas antigos, né? Que na maioria das vezes está ligado aos legados, né? Mas né? Eles estão sempre nessa tentativa de upgrade, mas não é tão fácil. Me diz uma coisa, Murilo.
assim, eu não sei se foi a primeira vez que você saiu do Brasil, já está há 4 anos aí na Inglaterra, mas você acha que essa sua experiência fora do Brasil, se ela te influenciou em alguma coisa da maneira, da abordagem, da maneira que você desenvolve um software? Você tem uma visão diferenciada? Teve alguma experiência com isso? Eu acho que no mundo Java, eu tive quase 3 anos de experiência no Brasil, o resto tudo aqui. Então, aqui eu já tô quase tendo mais experiência aqui do que no Brasil, mas eu acredito que no mundo Java eu peguei, JSF. Eu peguei muita coisa antiga, eu peguei Java 8, então não peguei 6 e 7, graças a Deus não peguei isso, mas isso é uma outra parada, mesmo que tenha versões antigas, tem trabalho assim para todo mundo. Aprendeu Java, quer entrar no mercado, desempregado não fica, se tu estudar, você não fica desempregado, isso eu te garanto, se você estudar, não fica. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que aqui eu senti mais tesão, a palavra seria tesão, porque no Brasil eu trabalhei em fintech, essas empresas eram muito, eu trabalhei com Java 8, Java 11, eu acho que eu peguei um pouquinho do Java 11, se eu não me engano, mas era diferente o jeito que a galera criava a aplicação lá no Brasil. Talvez hoje esteja um pouco diferente, dependendo da empresa, pegar uma empresa um pouquinho mais nova, uma fintech que nasceu recentemente, talvez sim, mas aqui, por exemplo, quando eu cheguei aqui, e logo na minha primeira empresa, a gente fez um MVP com microserviços usando Spring Boot, eu falei, caracas, tipo, conversando com meus amigos, todos meus amigos pessoais, todos trabalham na área e todos trabalham com Java, por incrível que pareça, todos eles, tipo, não faziam ideia do poder que tinha, de quão legal era trabalhar numa aplicação microserviço com Java. Porque lá no Brasil a gente vê, não, JavaScript, Go, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque as empresas que demandam profissionais Java não têm essa estrutura. Então fica com essa bola, não, isso daí não dá para fazer isso. Claro que dá. Chegando aqui, por exemplo, onde eu trabalho, a gente, para quem gosta de futebol, a gente entrega todo o sistema da Premier League, da Saudi Pro League. Eu nem sei se pode falar isso aqui, mas para vocês. Mas tudo isso que a gente suporta é com Java e é com microserviço. Mais de 70 microserviços rodando simultaneamente. Então todos com Cloud Native, enfim, muita coisa. Então eu acho que essa seria a resposta. Eu acho que essa diferença, assim, sabe? Esse tesão, assim. Olha, deixa eu só traduzir novamente aqui, desculpa, tá sendo interrompendo. Olha, o Spring Boot, pessoal, é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento rápido do Java, tá? E o MVP é um produto mínimo viável. Quando você desenvolve um software, você vai entregando pequenas caixinhas, né? Pequenos incrementos, que são os MVPs, e vai fazendo as alterações ao longo do tempo. Murilo, não continue sendo técnico, tá? É porque como tem muitas pessoas que são leigas, então a gente tenta mixar um pouco aqui o conhecimento, tá? Sim, ótimo, ótimo. Diga uma coisa, Murilo, eu fiquei curioso agora, assim, a gente sabe que nem tudo são flores, tá? Uhum. Nem tudo são flores. A gente sabe que a nossa vida também de imigrante, temos alguns problemas. Eu sou baiano, por exemplo, para mim um perrengue que eu tenho aqui é falta de acarajé e de comida baiana, tá? E aquele brilho da Bahia aqui na minha terra. Mas, claro, falando de trabalho, brincadeiras à parte, quais são os principais desafios que você acredita que o desenvolvedor Java enfrenta ao trabalhar em projetos internacionais? E quais são as dicas que você pode trazer para as pessoas que querem trabalhar e que possam superar, com base na sua experiência? Sim, primeira coisa, assim, vou ranquear para ser bem simples. Primeira coisa, saber muito bem a base. Então, não tô nem falando de algoritmo nem nada, tô falando a base do Java, vou focar no Java. Então, cara, programação orientada a objeto, entender como funciona, string, os objetos, se eles são imutáveis ou não, etc. Todo o pacote de data, de local date, essas coisas assim, acho que entender muito bem isso, todas as questões da programação orientada a objeto, polimorfismo, herança, encapsulamento, etc. Toda essa base, assim, esse basicão, você precisa ter na sua cabeça, não precisa ter decorado, mas você precisa saber o conceito. Se te perguntarem o que é uma herança, o que é a diferença de classe de interface, uma classe abstrata, essas coisas assim, bem básicas, acho que é o primeiro check que a pessoa tem que dar. Segundo check é as tendências. Igual eu falei, versão. Cara, tô rodando o Java 11 aqui, cara, vai pro Java 21, vê o que tem de tendência. Ó, da última versão do Spring Boot, ou do Quarkus, né? Como o Alex falou, sobre os frameworks. Tenta entender como que funciona para você criar, sei lá, melhorar a performance da criação de uma API, etc. Então, acho que o segundo ponto é essas tendências, atualizações. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto
é saber muito bem manipular banco de dados com aplicação. O que eu quero dizer, aqui eles, pelo menos na experiência que eu tive, eles prezam muito bem para você saber realmente usar um Hibernate, JPA, etc, etc. Mas saber usar mesmo. Então, saber quando usar um Eager, um Lazy, né? Mais técnica, eu não quero ser tão técnico aqui, mas quem tá vendo essa live for técnico ou entender isso, saiba que é muito importante você saber bem como funciona isso. Não só usar o Spring Boot lá, JPA, para fazer um ponto save e faz automático tudo para você. Não, é bom você entender como funciona o ORM, né? Que seria o conceito por trás de classe, mapeamento de classe objeto para banco de dados. Então, esse terceiro pilar seria isso. E o quarto pilar, que deveria ser o primeiro, mas eu tô colocando o quarto porque eu quis mais focar no Java, é que, assim, a diferença brutal que eu senti aqui na Europa é que eles prezam, principalmente se você é pleno, né, ou mid-level, né, que eles chamam aqui na Europa, ou sênior, você precisa entender a estrutura de dados. Não dá para você fugir. No Brasil, assim, pelos meus amigos que trabalham hoje lá, continuam trabalhando, sempre tô lá no Brasil, converso com a galera, tô inteirado com o que tá acontecendo, não preza. Eu não sei como funciona para uma empresa muito grande no Brasil, mas 95% das empresas não prezam isso. E aqui é o contrário. 98% das empresas pregam, seja numa entrevista, dependendo do que você for fazer, estrutura de dados, né? Data structure. Você precisa entender estrutura de dados, como funciona uma lista encadeada, ponteiro, etc, etc. Então, você precisa saber disso, de verdade. Eu, quando vim para cá, eu tive essas matérias na faculdade, mas é aquilo, você estuda na faculdade, passa, falou, vamos pro Spring Boot, vamos pro Framework. E aqui eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender isso para passar nas entrevistas. Pelo menos nas entrevistas de mid-level e sênior para cima, né? Então, acho que esse quinto ponto seria isso. Muito bom. Tentei resumir aqui um pouquinho. Não, assim, bem interessante. E uma coisa que você falou, e eu só queria voltar, você falou sobre tendências, né? E principalmente porque você, né, disse que a sensação que você tem, que pelo menos aí na Inglaterra, ou pelo menos aí na sua empresa, né, vocês estão mais avançados em relação, né, ao que você entende das pessoas no Brasil. Então, voltando mais assim, só para dar um gostinho do futuro, né? Pelo menos o futuro da Inglaterra em comparação com o Brasil, né? Uhum. Quais são algumas dessas tendências mais interessantes que você tem sentido nesse mundo de desenvolvimento Java? O que a galera pode esperar que vai chegar no Brasil daqui a pouco, por exemplo? Olha, assim, a primeira coisa é que todas as empresas que eu já fiz entrevista, que trabalhei, tudo aqui, eles vão usar Docker, Kubernetes para gerenciar os containers. No Brasil, pelo menos todas as empresas que eu passei não era assim, e nas empresas que alguns amigos meus trabalham, não é com Docker, não é com Kubernetes. Isso já é um ponto aí. Não é tão ligado a dev, mas a gente precisa saber disso, porque a gente está todo dia... Então, a primeira coisa, Docker, Kubernetes, você precisa, se eu estiver escutando, você precisa estudar Docker, Kubernetes. Assim, precisa. Não tem como fugir, precisa saber Docker e Kubernetes. Pelo menos aqui na Europa, aqui em Londres, você precisa saber disso. E agora para Java, o que eu tô vendo crescer um pouco, só que eu acho que o Java ainda tá ganhando. É a questão do Spring com Kotlin. Só que as empresas ainda contratam pessoas que são programadoras Java, mas eu vejo que porque o Spring, ele também tem compatibilidade com Kotlin. Kotlin é uma linguagem igualzinha a Java, para resumir para a galera que está escutando aqui. Então, acho que uma tendência interessante também tô criando aplicações com Spring Boot com Java. Vou dar uma googlada ali, vou aprender um pouquinho ali de Kotlin para criar com Kotlin. Acho que seria interessante. E uma outra coisa é Quarkus. Eu vejo uma galera também usando... Não muito, Spring Boot é o que domina, reina, sei lá, eu não sei os números exatos aqui, né, não sei a métrica exata, mas pelo menos 90% do mercado é com Spring Boot, mas eu vejo uma tendência legal ali da galera dar uma estudadinha ali para Quarkus. E uma outra coisa que eu vejo que a galera usa muito aqui nas aplicações e no Brasil, pelo menos a experiência que eu tive com a galera, é muito, por exemplo, Apache Thrift, para comunicação entre microserviços, essas coisas eu não vejo muito no Brasil, seja Kafka eu até vejo, mas Apache Thrift comunicação eu não vejo muito, eu vejo mais REST API, comunicação HTTP entre os serviços, aqui eu vejo nesse sentido o Apache Thrift, eu vejo muito bibliotecas mais open source, Memcache, essas coisinhas assim para cache, eu vejo muita galera usando
por exemplo, fazer um map de um objeto, eles usam muito libs externos, tipo map structure, eles não fazem na unha. Então, veja essas coisinhas, assim, sabe? Pequenas coisinhas que eu tô falando aqui, talvez possa abrir a mente da galera, mas eu acho que é mais isso, é mais pensar num novo mundo, Docker, Kubernetes, essas coisas, Quarkus, Kotlin, Java, as últimas versões. Eu acho que isso daí já dá um parâmetro legal pra galera, porque no Brasil, pelo menos, todas as empresas que eu passei, que os meus amigos trabalham, não é assim que funciona. Legal, legal, interessante. Eu só queria falar uma coisa aqui. Por algum motivo, algum bug no sistema está aparecendo como 0 pessoas assistindo. O Vitor conseguiu checar uma coisa lá, tem mais de 60 pessoas ao vivo, mas pelo menos para mim mostra como também. 0 pessoas, algum bug que deu aqui no LinkedIn com o StreamYard, né? Sumiu as pessoas e sumiram também os comentários. Depois a gente vai pedir a galera para ver se coloca em paralelo aqui, porque deu algum bug no sistema aqui, mas estamos no ar normalmente. Normalmente o Vitor ele coloca as perguntas aqui na nosso ecrã, mostrando, só que como tá fora, eu não sei se ele vai conseguir, tá? Mas faz parte, né? Vamos lá. Isso aí sabe qual foi? Não, sabe o que foi? Foi porque eu fui chamar o C# de Microsoft Java. E como o sistema operacional Windows, ele não gostou muito não e foi lá e derrubou a gente, tá? Porque eu tenho essa brincadeira de chamar o C# de Microsoft Java. Boa. O Java é uma melhora aí do C, do C++, e Com o certeza. Microsoft e o C# é um Java, né? Disfarçado. O Microsoft disfarçado de Java. Eu assino embaixo. Olha, eu não sou javeiro não, mas das linguagens de programação, Java para mim eu sou muito apaixonado pelo Java e JavaScript. Tá? Uhum. E só queria deixar uma observação aqui para quem está em migração de carreira: HTML e CSS não é linguagem de programação. HTML significa Hypertext Language, Hypertext Markup Language, isso é linguagem de marcação de texto, e CSS é Cascade Style Sheet. Cascade Style Sheet significa folha de estilo, é uma linguagem de estilização. Você marca, você estiliza cores, tamanho, o que for, e a programação você faz por trás. Você pode usar um PHP ou JavaScript na frente, no front-end, e por trás você pode usar um Python, um Java, um Microsoft Java, C#, né? Qualquer um outro, Rug, qualquer outro. Go, Golang, entre outros. Tá? Vamos lá, eu quero falar o seguinte: nós temos aqui o Murilo Petsuol, ou Pezzi, como chama, o pessoal chama de Pezzi. Tô mentindo, não? Pezzi. Petsuoli. A galera chama de Pezu. Petsuoli, tantos atributos. A pergunta é o seguinte: eu tô curioso para saber sobre a vida de criador de conteúdo. Quando você criou seu canal, com que propósito, principalmente, você mistura esse trabalho seu diário com a vida de desenvolvedor Java? E como você equilibra as duas coisas? Eu estava no seu canal, vi que tem muita coisa interessante, principalmente para o pessoal que quer dar um upgrade no conhecimento, ou o pessoal que quer migrar de carreira. E assim, uma curiosidade, esses dias eu coloquei... Você coloca enquete de gestão, tá? ITIL, Scrum, PMP do PMI, sempre coloca enquete para poder interagir com as pessoas. E as respostas são diversas, certas, erradas. E eu fiz uma pergunta recente, perguntei, pessoal, o que é linguagem de programação? Eu coloquei 3 respostas. Uma seria a Alexa e a sintática, a segunda seria uma instrução por algoritmo, a terceira seria a comunicação de homem com máquina. Por incrível que pareça, todo mundo respondeu linguagem como comunicação com máquina, seria a comunicação com a máquina e seria a instrução por algoritmo. Aí eu já vou logo dizer, a comunicação com a máquina seria uma linguagem de baixo nível, um bytecode, ou o que for, já descarta. Né? Você tem lá aquela linguagem que você tem totalmente binária, né? Que é a instrução que é passado que o computador ele compila, né? E faz a leitura, já não é. A instrução por máquina, a instrução por algoritmo, nada mais é do que a linguagem de programação. É a forma como você pensa para resolver o problema, que você pode escrever aquela resolução de diversas formas.
A forma como você escreve a sua instrução é a lexa e a sintática. A lexologia é a gramática e a sintática seria como você escreve. Ou seja, a linguagem de programação, por isso que você tem diversas linguagens de programação, porque cada linguagem de programação ela tem uma forma diferente de escrever. Então, seria seria, no caso, o que diz respeito às palavras isoladas, que é a ortografia lexa, e a sintática, que seria as sentenças gramaticais. Por exemplo, quando eu vou escrever lá em Java um Olá Mundo, eu vou colocar lá system.out, print NL, Olá Mundo. Se for um Python, vai ser print, no caso, Olá Mundo. Ou seja, se for um C++, vai ser um cout, por exemplo. Ou seja, o que foi que eu fiz? A instrução é a mesma, a linguagem de programação é a mesma, a forma como eu escrevi, que é a lexa, e a sintática, que é diferente. Então, isso que é linguagem de programação. Não é a instrução por algoritmo, isso aí seria a lógica de programação, e a linguagem de interação entre máquinas seria a linguagem mesmo do computador, que seria um bytecode, seria que é compilado, né? Ou certo. Seria, por exemplo, um código executável. Tá? Parece ser meio técnico, mas são perguntas que às vezes numa entrevista você pode perder. E aí eu falei isso tudo porque no seu canal vi que você traz muitos insights de dicas que para qualquer profissional que quer passar numa entrevista, por exemplo, são dicas assim de ouro que você traz assim para os desenvolvedores, são essenciais até para você passar numa entrevista, por exemplo, no Reino Unido. Tá? Então eu queria que você dissesse para a gente aí como é essa vida de criador de conteúdo, como é que você criou o seu canal, quais são os propósitos, se o propósito seria esse mesmo que eu trouxe, dar dicas para pessoas, incentivar, influenciar as pessoas. Traz para a gente aí à tona, aí, por favor. Então, quando eu cheguei aqui em Londres, eu falei, eu cheguei na pandemia, eu falei, não falava inglês, cheguei sem inglês, eu cheguei aqui antes do Brexit, né, então eu tinha permissão para morar aqui, sendo europeu, beleza, cheguei aqui e falei, cara, e agora? Eu tava trabalhando pro Brasil ainda como PJ, né, para manter o mínimo, mas eu tinha, sei lá, dois meses para conseguir arrumar um trabalho. Graças a Deus eu arrumei um trabalho em menos de um mês. E sem inglês, isso eu conto depois lá no meu canal. Mas o X da questão eu cheguei aqui e falei, cadê a galera criando conteúdo? Não tem ninguém. Cadê a galera criando conteúdo ajudando a Brazucada? Não tinha. E lá em São Paulo é um evento atrás do outro. Quase todo dia tem evento. Então eu tava sempre indo para evento, para meetup, para um monte de palestra, um monte de coisa. E eu cheguei aqui e falei, não tem ninguém, não é possível isso, não é possível. Falei, não tem como. Eu achei um vídeo de um brasileiro que criava conteúdo em inglês e ele fez um vídeo em português, falando como ele começou a programar depois dos 30. Mandei mensagem para ele, falei, cara, seguinte, a gente precisa se encontrar. A gente se encontrou, fizemos um network, falei, cara, vamos criar uma comunidade aqui no Discord, uma comunidade pra galera do Reino Unido, porque não tem. Você conhece alguém aqui de tecnologia aqui na Inglaterra? Não. Conhece algum canal? Não. Conhece algum Instagram? Não. Conhece alguma coisa aqui? Algum grupo? Tinha um grupo no Telegram. Acho que tem 400 e poucas pessoas. E aí a gente criou em 2020 um Discord para ajudar as pessoas. Então foi ali que eu comecei o meu primeiro pontapé ali na criação de conteúdo. A gente criou a comunidade no Discord, que não é minha, é a comunidade de todo mundo, então é para todo mundo. A gente até tem o dono do Discord em um e-mail que a gente criou só para isso, então não sou eu que sou o dono, então é para todo mundo que quer chegar aqui. Tem job applications, moradia, tem muita dica top lá dentro, muita dica top mesmo. Hoje a gente já tá com quase 1.300 pessoas, e por isso que eu falo que é a maior comunidade do Reino Unido, porque a gente já passou outros grupos de Facebook, outros grupos que era tudo apartado. E eu acho que é a maior da Europa, porque normalmente muito influencer tem a própria rede. Então eu sou o Murilo, é o Discord do Murilo. Então poucas têm a comunidade daquele país, vamos dizer assim. A comunidade Brazuca Tech que a gente tem aqui é Brazuca Tech, não é do Murilo. Então eu não conheço alguma outra tão grande quanto a nossa, porque a maioria é em cima de algum influencer. Então o influencer tem 200 mil seguidores, a comunidade dele com certeza vai ter muitas pessoas, vai ser a maior. Só que uma da comunidade, da própria comunidade que mantém, todo mundo gerenciando, eu acho que a gente é maior. Do Reino Unido eu tenho certeza absoluta. Agora da Europa, quase certeza que a gente somos os maiores. E aí, linkando com isso, eu falei, cara, eu preciso começar a criar conteúdo para tentar ajudar o Murilo que chegou em 2020. Então, em 2022, lá para o final de 2022, mais ou menos final de 2022, comecinho de 2023, eu abri meu Instagram e o YouTube. E o intuito de criar o conteúdo é
tanto para ajudar os brasileiros que estão aqui, tanto para mostrar que é possível. Então, muita gente me olhava e falava, meu Deus, tu é gênio. Não, eu não sou gênio. Dentro da programação, eu sou o menos gênio possível, vamos dizer assim, porque eu sou uma pessoa muito extrovertida. Então, eu não tenho característica de programador. Você sabe que eu sou programador por conta disso, mas se você me vê na rua, ou se você me vê em algum lugar, ou, por exemplo, esse final de semana eu vou palestrar no evento de marketing. Então, se você me ver, você vai falar, cara, ele não é programador, porque eu tenho esse lado extrovertido. Então, eu falei, eu preciso pegar esse meu lado e mostrar para as pessoas que, mesmo não sendo gênio, eu consegui um trabalho sem falar inglês, eu consegui ir aos poucos. Então, a minha motivação, o propósito, que é a pergunta que você fez do propósito, é ajudar, é motivar. Então, eu recebo várias mensagens da galera, cara, se eu consigo, eu consigo, etc, etc. Então, é para motivar. Claro, a gente está ajudando, a gente está contribuindo. Cara, eu já fiz review de currículo no Discord, tudo isso gratuitamente já fiz workshops pagos, mas 98% do meu conteúdo, todos foram de graça, até hoje, tudo de graça. Então, acho que o propósito é mesmo esse, é ajudar, é contribuir de alguma forma, fazer o mundo um pouquinho melhor. E eu sempre bato na tecla dos brasileiros. Eu fiquei nessa, eu crio conteúdo em inglês ou em português. Em português. Sempre fortalecendo a comunidade brasileira. Se não é para fortalecer a comunidade brasileira, eu nem entro no negócio. Eu sou bem brasileiro nesse sentido. Se não for para a comunidade brasileira, eu tô fora. Deixa que os gringos fazem para os gringos, fazem inglês, fazem outro idioma. Se não for brasileiro... Olha, vou defender Portugal, comunidade brasileira e portuguesa, tá? Que fala portuguesa, não. Eu falo brasileiro, mas aqui nas nossas comunidades tem vários portugueses. Vários. Olha, não só português, mas toda a comunidade CPLP que fala português. Sim. A gente também cria conteúdo aqui, Murilo, também de graça, toda semana, né? Porque eu também concordo que a gente precisa criar, precisa dividir experiência, dividir informação e de uma forma transparente e sem nada amarrado, né? Porque tem muita gente tentando vender coisas aí loucas no mercado e eu acho que faz parte. Eu digo sempre que faz bem para o coração. Pelo menos para o meu faz muito. Eu vi também que você faz um encontro tech. Sim, aparentemente, assim, o maior evento da comunidade tech brasileira no Reino Unido. E quem tirar da Europa, eu tenho quase certeza que é. Como que é esse encontro tech? Eu já quero participar, já quero ir para a Inglaterra e ir para esse encontro tech com vocês, hein? Beleza. Tem a comunidade, né, de brasileiros, e aí a gente criou o encontro tech. Como que foi isso? A comunidade, para não ficar os créditos para mim, não sou só eu, tá? Eu idealizei e cofundei a comunidade. Então foi eu e o Jean startamos. O Jean, que é aquele brasileiro que criava conteúdo. Hoje ele não está mais dentro, ele está morando na Suíça, mas ele também participa das coisas. E o Encontro Tech, eu e o Jean, novamente, tivemos a ideia de, cara, vamos juntar todo mundo que a gente conhece, vamos pro pub, trocar uma ideia, fazer um Encontro Tech? Vamos. Fizemos o primeiro, foi bem informal. Beleza. Fizemos o segundo, começamos a colocar umas talks. Eu falei da minha história, cada um falou da sua história, etc, etc. Nesse segundo, a gente trouxe 2 outras pessoas, o Rafael e o Edu, e que ajudam a fazer o Encontro Tech. E aí, o terceiro encontro, que foi esse ano, que foi, assim, disruptivo, foi realmente para chutar o balde. A gente fez um encontro, a gente alugou um teatro e a gente chamou palestrantes para recrutamento, para UX UI, falar sobre inteligência artificial. Então a gente recrutou alguns palestrantes para participar desse evento, desse encontro, que é um evento, mas tem essa palavra encontro porque foi como nasceu, mas é um evento hoje. E hoje é só eu e Edu, então abraço Edu também, que me ajuda muito, então a gente tá junto nessa, eu e Edu, não sou só eu, então créditos a minha pessoa e a do Edu junto. E hoje é um encontro onde os brasileiros vão para aprender com os palestrantes e fazer network. É isso. Aprender com os palestrantes e fazer network. Depois do encontro, a gente é bem acessível. Então, depois do encontro, a gente fica fazendo network. Todo mundo trocando uma ideia. Eu acho que depois desse encontro, sei lá, teve umas 30, 35 pessoas dentro de uma pizzaria lá, do Pizza Hut. Não teve nem espaço direito, a galera trocando ideia, fazendo network. Então, a vibe é essa, é ajudar o próximo. Então, a gente tá sempre levando os palestrantes, tendo palestras incríveis, a gente sempre dá mimo, caneca do Encontro Tech, a gente dá mentoria de graça, eu dei uma mentoria de graça, o Edu deu uma mentoria de graça, e olha que legal, olha o que aconteceu aqui da hora. É um cara que ele é prefeito aqui numa cidade de Londres, ele fala português, ele é casado com uma brasileira, e ele fala português.
e ele tem 2 empresas de recrutamento. Podemos até fazer uma ponte aí depois. Ele tem 2 empresas de recrutamento. Ele deu dicas de currículo e de entrevista em português, sendo britânico, contratando aqui para Inglaterra. Assim, subtil. Imagina eu em 2020 participando de um evento desse. Então, o Encontro Tech é esse. Ele nasceu só para trocar uma ideia, melhorou ele um pouquinho e esse ano a gente fez algo estrondoso e próximo ano cada vez melhor. Ano que vem a gente querendo trazer pessoas de fora também. E o Encontro Tech é esse. Muito orgulho de fazer um Encontro Tech. Muito orgulho. Legal, legal. Alex, antes de você fazer a sua pergunta aí, só a galera, se alguém quiser fazer perguntas, eu sei que já temos algumas aqui, podem fazer aí, né? Que a gente já está aí daqui a pouco já indo aí para... Eu não tenho tempo. Pode botar um marco se vocês quiserem. Legal, 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 legal. Vamos lá, Alex. Olha, tem uma pergunta que eu achei interessante aqui do Júlio. Se o Vitor conseguir colocar aí, ó, Murilo, você acredita que o Java será suplantado por outra, no caso, por outra linguagem, eu não imagino? Se sim, qual a time? Olha, eu vou ser sincero, eu não sei o que é suplantado, eu não sei o que significa essa palavra em si, é colocado algo em cima, não sei o que significa, é trocado, seria? Eu não sei o que significa suplantado. Suplantado seria em outras palavras, o Java está nessa hype de melhor linguagem de programação, se outra virar e substituirá o Java. Eu até vi aqui nos comentários que tem o Binhara tá aqui acompanhando, abração, ele também queria conteúdo, cara, muito legal o conteúdo dele, e ele fala muito disso. Tô dando exemplo dele porque ele é programador Xamarin. E Xamarin ontem, dia 1, não vai ser mais suportado, suplantado, vamos usar essa palavra assim. Só que ele explicou lá no canal dele e tudo mais que tem uma nova versão, etc, é uma outra ferramenta, mas ele bate muito nessa tecla de você não pode ficar preso ou encontrar uma linguagem de programação. Tá no hype, estão falando bem, tá tendo muita vaga, tá tendo pouca vaga, não sei o quê. Você precisa ser um solucionador de problemas. Você é pago para solucionar problemas, a linguagem de programação é só a ferramenta. Então, agora, respondendo diretamente a pergunta do Júlio, eu acredito que não. Porque se não morreu, tem acho que 26 anos o Java, se não morreu e agora teve uma reestruturação há pouco tempo, onde a cada semestre sempre tem novas versões, eu acho que dificilmente vai morrer, cara. Talvez um dia, óbvio, tudo que nasce morre. Mas eu acho que vai demorar. Eu acho que quem tá começando a estudar agora vai trabalhar com Java aí bastante tempo, até morrer, acredito eu. Se nada mudar, óbvio, né? Porque a tecnologia é louca. Mas eu acho que tem mercado assim, cara. Se você tá com dúvida, você gosta de Java e tá com essa dúvida porque você viu fulano falar tal coisa, pode ir, vai firme e forte. Aqui em Londres, contratação a rodo para diversas empresas super grandes com Java. Então, eu acho que não vai ser trocada não, cara. Pode ir, vai firme. Legal, legal. Olha, eu queria responder essa pergunta. O Java, acho que foi em 95, se eu não me engano, que ele foi 95. Pela Sun, se eu não me engano. E de lá para cá, todo ano fala que o Java vai ser suplantado, que o Python vai substituir. Quando o C Sharp veio forte com a Azure, o C Sharp vai tomar o lugar do Java. Aí veio diversas outras linguagens e o Java continua firme e forte. Se você olhar na comunidade do GitHub, em primeiro lugar está o JavaScript, em segundo lugar está o Java. Se você colocar aqui no LinkedIn, busca aqui Booleana, for buscar vaga, a grande maioria de desenvolvedor, engenheiro de software, desenvolvedor é Java. Então, não vai morrer tão cedo, não, nem ser suplantada tão cedo. Não, tem outra Pode falar. Eu ia só bem curto, bem rápido. Você precisa entender, a galera que está começando agora precisa entender que se você está começando, imagina que você vai abrir uma empresa ou você é um banco, uma empresa muito grande. Normalmente essas linguagens, por exemplo, Java, C Sharp, linguagens mais robustas que estão mais tempo no mercado, elas já passaram por um tempo de validação muito grande. Então, seja de segurança, de biblioteca, de manutenção, de profissionais, etc. Então, é muito mais fácil empresas novas começarem com essas linguagens do que uma linguagem que acabou de nascer. Porque a que acabou de nascer, e aí? A gente não sabe, a gente não testou ela, não sabe se ela vai suportar, não tem as ferramentas, às vezes, suficientes para tudo que você quer fazer. Então, tudo que você imaginar de sistema, que o sistema precisa fazer, qualquer que seja conceito, tecnologia, essas linguagens, essas plataformas robustas já possuem. Às vezes, uma linguagem nova, um framework do momento de alguma linguagem nova, não tem, eu quero ter log no sistema. Um exemplo, tá? Não tem ainda. Pô, beleza, se você for para Java, se você for para C Sharp, provavelmente vai ter.
provavelmente não, certeza absoluta que vai ter. Tudo que existe de computação, de tecnologia, essas ferramentas mais robustas vão ter. Por isso que acredito que nunca vai morrer assim fácil, porque tem muita empresa que suporta isso. E não é empresa pequena, entendeu? Isso pode ir para qualquer empresa grande, todas vão usar Java. Tem uma pergunta aqui do Anderson Guimarães. Para qual tipo de projeto o Java é mais adequado? Cara, aí é assim, uma coisa que não existe bala de prata. Então, para responder essa pergunta, você pode usar o ChatGPT. Mas, assim, você pode falar, beleza, eu vou criar uma API REST, por exemplo, em Python, vai ser mais rápido do que em Java. Você pode, mas dependendo da empresa que você vai trabalhar, toda a estrutura tem em Java. Então, você vai ser obrigado a fazer em Java, que é a stack que você trabalha. Então, não dá para falar qual é o mais adequado. 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, o mais adequado para você fazer um website, por exemplo, era usando JSP, Java. Ou seja, você ia fazer páginas web usando Java para se comunicar com um back-end em Java também. Hoje não. Hoje ninguém vai usar mais JSP, morreu. Nem sei se talvez exista alguma empresa que trabalha com JSP, JSF, etc. Então, eu não consigo te falar, porque se eu te falar agora, eu vou estar chutando muito alto. Mas hoje, aplicações modernas, por exemplo, criação de API, vai trabalhar com WebSocket ou só API REST, todo o básico de comunicação entre sistemas, com Java, vai rodar liso, tranquilinho, mamão com açúcar. Então, assim, pelo menos para isso vai. Só que, claro, eu tenho um produto muito específico que eu preciso de alta performance para X, para fazer, sei lá, streaming de data, streaming de vídeo, alguma coisa assim. Cara, pesquisa no mercado qual é a melhor linguagem para aquilo. Por isso que eu falo, não tem como você trabalhar só em uma linguagem que é bom só em alguma coisa, sabe? Então, eu acho que no geral, dá para você utilizar para tudo. Da mesma forma para outras linguagens, né? Tem muita gente aí de JavaScript que fala que JavaScript você pode usar para tudo. Será que é mesmo? Você pode usar para tudo? Será que Java você pode usar para tudo também? Então tem muito isso. Não é bala de prata. Não dá para mim falar para você é mais adequado para isso ou para aquilo. Java já passou por muito tempo, não? Então 15 anos atrás foi adequado para uma coisa, hoje é para outra, hoje é para outra. Kotlin é mais simples que as novas versões do Java. Cara, é que, só para resumir, bem resumido, Android, aplicativo Android Mobile, era feito em Java. E aí, o Google falou, cara, seguinte, Oracle, seguinte, galerinha que mantém o Java, porque o Java era mantido por uma empresa. Tô bem superficial para vocês entenderem. Seguinte, quero fazer novas coisas. O cara falou, não vou deixar você fazer novas coisas. O que eles falaram? Eba, legal, estamos ferrados, precisamos criar alguma coisa que seja compatível com o Java e que nós tenhamos direitos de fazer o que a gente quer. Aí eles criaram o Kotlin. Resumidamente, bem simples, um exemplo bem simples, foi assim que nasceu o Kotlin. Então, para a criação de aplicativos mobile, Android, oficialmente, acho que a partir de 2015 ou 2017, é o Kotlin. Então, tudo que você escreve em Kotlin ou em Java, roda nos dois. Porque o Google precisou fazer isso, porque todas as aplicações já feitas em Java para Android estavam em Java e precisava rodar em Kotlin também. Isso é interessante que o Pezzi falou, porque o que acontece? Quando você trabalha, por exemplo, com C#, normalmente você vai trabalhar com a base, uma cloud da Azure. Você vai trabalhar com Java, normalmente você vai trabalhar com cloud. Claro que você pode trabalhar de forma híbrida, né? Você tem a AWS, tem outras, né? Mas, por exemplo, quando eu fiz uma migração, por exemplo, de um sistema, de uma infraestrutura física, de um data center para cloud, então a gente precisou migrar todo para Oracle, né? Para database, né? Porque eu até tirei o certificado, a certificação de OCI, né? OCI e também do Data Manager também tirei 2 certificações, até para conhecer e fazer a gestão do projeto. Mas isso é importante, porque muitas vezes você tem uma linguagem de programação que é específica. O Go mesmo, por exemplo, é utilizado muito para o Google, né? O Facebook criou a linguagem, o React, né? O que é um framework, na verdade, né? Não é uma linguagem, é um framework. Sim. Então, Google Angular. Muitos deles eles criam a sua linguagem ou o seu framework para facilitar, né? Eu mesmo crio alguns CS, né? No CSS para facilitar, às vezes, em vez de eu ficar criando uma estrutura em HTML, estilizando em CSS e fazendo uns pequenas programações JavaScript, eu já crio meu componente lá e deixo guardado o meu código. O dia que eu precisar, por exemplo, de um login, por exemplo, eu só copio e colo e já está pronto, eu não vou perder tempo escrevendo. Então, isso é uma prática que qualquer empresa
qualquer empresa faz. Tem mais perguntas aqui, tem um do Maurício Lima. Pode colocar aí, Vitor. Murilo, boa noite. Você acha que existe tendência das empresas trocarem seus monolitos por microserviços? Não é uma tendência. Eu não vou te chamar de tendência, porque depende. Se a tendência da empresa é crescer e ela vai crescer, com certeza. Porque a gente tem aquele artigo, né, de você primeiro, monolito first, né? Ou seja, tudo que você for fazer, você vai criar uma empresa agora. Tudo que você for fazer, você vai fazer no monolito, porque você não sabe se vai crescer, você não sabe se você vai precisar de escala. Então, quando a gente fala microserviço, muita coisa impacta. Recurso, ou seja, mais pessoas, o sistema vai ficar mais complexo, toda a forma de tracing do sistema vai ficar mais complexo, os profissionais vão precisar entender como funcionam as ferramentas, tudo fica mais complexo. Para você ganhar o quê? Escalabilidade. Então, a tendência é que tenha mais microserviços do que monolito, mas não só por ser tendência, é porque a empresa está crescendo. Então, se você trabalhar numa empresa que não está crescendo tanto, provavelmente ela vai continuar no monolito. Porque se estiver funcionando, é aquilo ali, eu só vou ter 10 mil usuários acessando, pro resto da vida, vai ser aquilo, já era. Cara, a empresa não vai mudar para microserviço. Não é porque tá a tendência que a galera vai fazer. Mas, assim, pelo menos aqui na Europa, todas as vagas e todos os lugares que eu fiz entrevista para Java, todas, pelo menos 70% é microserviço, no mínimo. Quase, sei lá, 80% das empresas são 100% microserviço e 80% são, tipo, só 80% dos microserviços. Tipo, você tem 20% das empresas tem 80% já em microserviço. Ou seja, eu vejo muito pouco monolito. Em Java ainda, hein? Em Java, hein? Vejo muito pouco monolito. Legal, legal. A gente tem uma pergunta aqui da Isabela Braga, não sei se o Vitor consegue colocar. Sim. Gostaria de saber também quais são os recursos do Java que tornam mais fácil a colaboração entre equipes em uma empresa. E se existe alguma vantagem em relação a aplicativos que podem contribuir com isso? Ficou... Não sei o que ela quer dizer com recursos do Java que tornam mais fácil a colaboração entre equipes em uma empresa. O que normalmente vai te ajudar a trabalhar numa equipe são as ferramentas que não são necessariamente do Java, né? Então a gente está falando, por exemplo, de Git, GitHub, GitLab, Bitbucket, essas ferramentas. Agora, o recurso do Java que ajuda a colaboração não tem nenhum assim. Normalmente que você... Todos os recursos do Java é só para o Java mesmo, para programação mesmo, só para linguagem. Não sei se seria uma outra palavra ali de vez ser recurso. Mas as ferramentas para colaboração de time seria essa. Git, GitHub, essas ferramentas para controlar o versionamento do seu código é o que vai te ajudar a trabalhar em equipe. Claro, outras ferramentas também de comunicação, como Slack, Messenger, essas coisas assim. E se existe alguma vantagem em relação a aplicativos que podem contribuir com isso? Eu não entendi exatamente a relação de aplicativos. Eu acho que ela quis dizer posso estar equivocado, alguma coisa em relação a pair pairing. Por exemplo, eu vou fazer um código, escrever um código e, por exemplo, você está junto comigo acompanhando virtualmente, imagino que seja isso. Alguma aplicação que eu consiga trabalhar em... Fazer um pair programming, né? Sim. Um pair programming. Isso é muito comum, por exemplo, com o time de UX, quando vai fazer um protótipo lá no Figma, as pessoas começam a mexer no mesmo protótipo. Eu imagino que seja essa a pergunta dela. Sim. Duas ferramentas que a gente usa. Primeiro é a IDE para Java. Você não pode usar Eclipse, por favor. Quem usa Eclipse e está assistindo isso, larga do Eclipse, vai para o IntelliJ, que é muito mais moderno. E lá no IntelliJ você consegue, no VS Code também, acho que no Eclipse não, mas no VS Code, se você estiver usando o VS Code também, você consegue compartilhar como se fosse o que a gente está fazendo aqui agora, só que o seu código. Então você consegue fazer share, você consegue conversar por mensagem e mexer. Você consegue seguir o meu pointer. Então, meu ponteiro, o meu mouse, você consegue seguir, eu consigo escrever as coisas, fazer as coisas, você consegue ver o que eu estou fazendo. Então, normalmente, quando a gente está fazendo pair programming, a gente usa essa ferramenta. E uma outra ferramenta que a gente usa bastante é para o raciocínio lógico. A gente usa muito o ScaleDraw, então você pode usar ele para desenhar diagramas, essas coisas assim, é muito útil. Então já fica aí uma segunda dica aí, usar esse tipo de ferramenta que é muito bom, é open source e é gratuita. Legal, legal. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se tem mais pergunta aí, o Vitor vai botando aqui, apareceu outra. Sobre as vagas, aí na Europa tem oportunidade para quem está começando, tipo júnior? Essa é sempre uma pergunta que a gente tem. Como é que está a sua experiência aí na Inglaterra com isso? Para responder essas duas perguntas, a primeira,
O primeiro caminho é, se você está no Brasil e você quer imigrar, ou seja, ter um visto de trabalho para trabalhar aqui como júnior, quase impossível. Talvez exista algum caso, mas quase impossível, porque normalmente para eles te fazer o sponsorship do seu visto, eles vão querer uma pessoa um pouquinho mais de mid-level, pleno ou sênior. Então, esse primeiro ponto descarta se você for o caso, que você está no Brasil, é júnior e já quer imigrar. Para imigrar, não. Talvez um trabalho remoto até você consiga, porque é mais tranquilo o trabalho remoto. Agora, para imigrar, não. Agora, você já está aqui no país, principalmente na Europa, mas aqui também. Você já está aqui, tem documento, só procurar um trabalho? Tem vaga sim. Claro, tem muito menos vaga do que para sênior ou para mid-level, mas tem vaga sim. Então, pode ir tranquilo que tem vaga. Aqui, pelo menos, assim, na minha bolha Java Londres, tem bastante vaga. Na nossa bolha, todos os stacks, Portugal principalmente, tem para júnior, mas exatamente o que você falou, Murilo. Se a pessoa já está em Portugal, é muito mais fácil. Então, por exemplo, nós trazemos brasileiros para Portugal, mas, em geral, não conseguimos trazer júnior, porque o cliente não demanda. Então, ele quer ali o pleno sênior. Mas se o júnior já estiver em Portugal, aí sim paga. Tem duas situações aí, Rô, que impede de trazer um júnior. A primeira é que a legislação fala que o Tech Visa ele tem que trazer um profissional que tem até, no mínimo, tanto tempo de experiência, conhecimento de tanta linguagem de programação. Eu falo porque eu vi com o Tech Visa, ou seja, ele tinha lá, exigia tantos anos de experiência, conhecimento de linguagem de programação, etc. Inglês, no mínimo B2, assim, eu não lembro. São algumas exigências, Tech Visa. E o segundo ponto, que a maioria das empresas, ela vai precisar alocar, são outsourcing, vai precisar alocar o cliente dela no outro cliente, no caso, o funcionário dela no cliente. Então, se ela pega um júnior e aloca no cliente, o júnior, o que eu vou fazer aqui? Ele vai ficar voando. E as empresas, elas não querem te contratar e dizer, faça isso, faça aquilo. Sim. Elas querem te contratar para você dizer o que você vai fazer. Sim. Então, por isso que elas... exatamente, por isso que elas precisam de profissionais sênior. E normalmente trabalham com metodologia Scrum, que essa metodologia Scrum, o time é altamente autônomo e são times autogerenciáveis. Então, se você pegar um júnior, ele vai ficar voando, boiando. O que eu vou fazer aqui? Eu estou perdido. Você me ajuda? Como é que eu acedo aqui essa IDE? Como é que eu faço a compilação? Como é que eu faço o encapsulamento? Como é que eu faço? Não vai saber nada. E as empresas não têm tempo nem profissionais para poder acompanhar. Então, o ideal para o profissional júnior primeiro ponto, que vir para cá, minha dica, inglês, importantíssimo. Segundo, estude lógica de programação, porque independente da linguagem que você for trabalhar, é só mudar a Alexa e a sintática, que aí você muda a forma como escreve, vai saber. Segundo ponto. E o terceiro ponto, faz estágios, bootcamps. Nós tivemos o bootcamp de UX Starter. Várias pessoas foram aprovadas em entrevistas em multinacionais como UX, como Scrum Master. O Tech Recruiter Starter vai começar semana que vem. Várias pessoas já trabalhar. Vamos ter esse ano um de QA. Então a gente imagina também, espera que muitos profissionais do nosso curso já entrem também em empresas, porque tem muita vaga de QA Júnior, tá? Em Portugal, mas precisa estar aqui para trazer, é muito difícil, tá? Agora, para Java, a grande maioria realmente tem sido para profissionais pleno, mid-level a sênior. A grande maioria são sênior ou arquiteto, para ter visto. A gente tem uma pergunta aí do Frederico. Não sei se o Vitor não, tem outra aqui. Murilo, boa noite. Não sei quem é um LinkedIn user. Sobre trabalho na Europa, eu tenho tentado e focado meus esforços no mercado português devido à linguagem, contudo, possuo o nível C1 e, mesmo assim, tenho tido 90% das vagas invites para jobs que cobram inglês fluente. Para você que está no mercado, até eu adquirir a fluência, qual o caminho que devo percorrer para tentar maior facilidade de entrar no mercado europeu sem fluência do inglês? Boa. Então, antes do Murilo responder, eu vou responder, eu não sei quem é esse LinkedIn user. Todas as vagas que nós temos hoje para Java, não sei se todas eu diria, mas pelo menos 98%, não precisa de inglês, nenhum inglês, porque são vagas para trabalhar no governo português. Então, eu não sei como é na Inglaterra, mas pelo menos as vagas que nós temos de Java aqui em Portugal não precisam de inglês. Como é que é a sua experiência, Murilo? Olha,
Primeira coisa que eu... Frederico Rock. O Hulk, no caso. Bom, Frederico, o que eu aconselho você? Continuar estudando inglês. Então, vai para cima do inglês. Porque, no meu caso, eu consegui esse inglês porque eu já tinha visto. Então, eu não precisava aplicar para o visto de inglês. Eu me virei na entrevista, me virei no que eu tinha que fazer e foi isso. Eu conto uma história, isso no meu Instagram, lá no meu YouTube também. Fiz 155 mil entrevistas para passar. O que eu aconselho você? Se você já tem experiência, porque acredito que já tem uns esforços e tudo mais, tem experiência, cara, continue estudando inglês, cara, assina a plataforma para você treinar seu inglês, faz o que tiver na sua mão para você praticar esse inglês. Segundo, aplique para processo seletivo a rodo. Melhor maneira de você aprender no processo. Então, durante o processo, é o melhor caminho para você aprender. Você vai aprender como se comportar, falar, etc, etc, etc. Porque como você disse que cobra o inglês fluente, primeira coisa, aplica. A vaga tá pedindo inglês nativo e você não sabe nem falar hello. Aplica. O que vai mudar? Se te chamarem para uma entrevista, beleza, você vai atender o telefone ou fazer uma chamada e não vai ir bem, mas é isso. Experiência própria minha. Aplica para todas as vagas, começa a fazer todos esses processos, começa a entender um pouquinho melhor como explicar sobre a sua carreira em inglês. Isso eu fiz. Todo mundo deveria fazer isso até em português, mas normalmente as pessoas não fazem. Eu aprendi isso porque eu tive que fazer isso em inglês. Exemplo, tell me about yourself. Me conta um pouquinho sobre você. Em português a gente não pensa, vou falar aqui mesmo, na hora. Tá, mas em inglês, como você não fala, ou você tem essa dificuldade, o que você faz? Anota, coloca ali no chat GPT, no tradutor, pede para alguém que fala inglês traduzir, deixa bacana, decora aquilo, coloca no post-it, printa na folha sulfite, faz o que tiver que fazer, treina aquilo, faz 355 mil processos que vai chegar uma hora que vai ser muito comum para você. As perguntas mais simples que as pessoas normalmente fazem, principalmente no primeiro contato, você já vai estar craque. Então continua estudando inglês pra caramba e aplica para processo seletivo a rodo. Seja para Portugal, para Alemanha, para Inglaterra, para Espanha, para Canadá, Estados Unidos, aplica para tudo. É a melhor coisa fazer processo seletivo. Não espere estar pronto. A gente nunca vai se sentir pronto. E pelo que ele falou ali, tem até o inglês C1, né? Ele deve ter um inglês bom, né? Falta, de repente, a prática, mas é exatamente isso. E aí, acho que o Frederico também, Huck, aqui, ele fez uma outra pergunta. O monolito, em grande parte das vezes, não somente em Java, torna a escalonabilidade ou alteração do sistema muito difícil e complicado. Aliás, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, né? Sim. É o que eu disse. Não é simples uma empresa só trocar para microserviço. Se ela não tem a tendência, né, que foi aquela pergunta lá, de crescer, para ela ir para microserviço só para moda ou só por tendência da bolha tech, ela vai gastar muito mais dinheiro. Agora, não, precisa escalar. Meu sistema precisa escalar, está crescendo, a gente precisa de escala, a gente precisa... Aí você vai para microserviço. Porque mesmo que um monolito ele seja difícil de manter, um microserviço também é muito difícil de manter. Porque são várias vertentes, comunicação, você precisa pensar em um monte de outras coisas, como monitoramento, alerta, blá, blá, blá. Ixi, um monte de outras coisas. Comunicação entre eles, segurança, um monte de outras coisas que no monolito você não pensa. Mas é o que ele falou, tá certíssimo. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Eu acho que, Murilo, a gente pode começar a encaminhar aí para o final. Eu acho que não temos mais perguntas, já temos mais uma aí do Pedro. Costuma ter vaga remota para a Europa trabalhando no Brasil? Tenho 4 anos de XP e um grande varejo no BR. Olha, tem sim, cara. Se você for programador Java, quer dizer, 4 anos de experiência com qualquer linguagem que você manja aí, cara, com certeza. Com certeza. Hoje nós temos muitas vagas remotas, nós temos muitos desenvolvedores Java trabalhando no Brasil, desenvolvedores e arquitetos. E não precisa do inglês, e temos vagas remotas, sim, iniciando do Brasil, e a maioria das vagas você pode iniciar do Brasil, e depois a gente dá o suporte para vir para Portugal. Sim, pô, perfeito. Bom, respondendo Pedro, tem sim, cara, tem sim. Tanto para Portugal, como a Rosane disse, para Inglaterra é um pouquinho mais chato, então vou ser sincero com você, vai ser muito difícil você achar vaga remota para a Inglaterra, para o Reino Unido. É mais fácil você achar remoto para quem já está dentro do Reino Unido, ou seja, mora na Escócia e trabalha para a Inglaterra, porque são vários países aqui no Reino Unido para quem não está situado. Mas para fora não, porque eles têm incentivos fiscais de contratarem dentro do território do Reino Unido. Mas Canadá, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Espanha, todos esses países têm muita vaga.
Perfeito, perfeito. Então, então vamos caminhando aí para o final da nossa live? Não. Vamos lá, qualidade de conteúdo, perfeito. Vitor aí disse problemas técnicos. Resume para mim, por gentileza, Murilo, Uhum. quais os conselhos você daria para os desenvolvedores Java que estão considerando buscar oportunidades internacionais? Dá uma resumida aí para mim. Olha, dica de ouro, hein? Muita gente cobra muito dinheiro porque eu vou falar agora, hein? E vai por mim, cobram mesmo, hein? Tô nesse meio aí de criador de conteúdo. Ó, primeira coisa, requisito básico, assim. Primeiro, ter no mínimo 2 anos de experiência no Brasil, no mercado brasileiro. No mínimo. Isso pensando em migrar. Segundo, inglês. Então, esses são os 2 pontos, beleza? Tenho 2 anos de experiência no Brasil e tenho inglês. Esse é o ponto. Tendo esses requisitos, você já pode começar a aplicar para processo seletivo. Para quê? Como eu disse, aprender durante o processo. Aprender durante o processo. É isso, é um círculo infinito. Então, atingiu esses 2 requisitos, você dá o start. Depois que você der o start, assim, chave para você estudar estrutura de dados. Então, você precisa estudar lista encadeada, linked list, você precisa estudar árvore binária, busca binária, blá, blá, blá. Todas essas coisas relacionadas à estrutura de dados, você precisa estudar. Segundo ponto, algoritmo. Você precisa estudar algoritmo, Big O, você sabe a complexidade de tempo, de espaço do algoritmo, tudo isso. Precisa estudar, precisa relembrar as coisas da faculdade, caso você fez faculdade. E um terceiro ponto, chave, que eu não vejo isso no Brasil, que eu estou estudando muito agora, muito mesmo, e que explodiu minha mente, e que todas as empresas aqui, qualquer vaga de sênior, vão requisitar de você, é System Design. Então, pega a dica de ouro aqui. Algoritmo, estrutura de dados e System Design. Vocês precisam estudar System Design. Bom, essas foram as dicas assim chave. Tem isso, irmãozão? A gringa tá a um passo. E assim, essa live está sendo gravada, depois vocês conseguem ver essa live no LinkedIn, no YouTube, está sendo postada vai ser postada em vários lugares, né? Então podem rever a live com todas as dicas de ouro aí. Alex, mais algum ponto do seu lado? Tá no muto. Olha, Rô, conteúdo muito bom. Deixar aqui por mim, aqui a gente vira a madrugada aqui falando, mas mesmo. já estouramos aqui já quase 20 minutos aí do nosso time aí. E o pessoal não quer sair, continua aqui ativo aqui na nossa live, tá? Mas vamos lá. Tem mais uma pergunta do Frederico. Tem aí? Tem. Eu não consigo enxergar. Tá. Isso. Com System Design, você quer dizer design de patterns? Projetos. Não. Arquitetura ou layers? Não é nada disso. Por isso que eu falei que vale ouro. Vale ouro. Tem gente cobrando muito dinheiro por isso. Cara, tem livros, depois me chama aí no LinkedIn, eu passo para vocês, mas System Design é a forma que é o jeito de você pensar de resolver qualquer tipo de problema. Então, numa entrevista, o cara vai te falar, tá, me desenha o problema Ticket Master. Então, sei lá, eu vou comprar Mercado Livre, por exemplo. Você precisa desenhar para mim o sistema do Mercado Livre, entendeu? E aí você vai desenhar, vai começar com os requisitos funcionais, não funcionais, API, o design da API, e aí você vai depois desenhar tudo. A requisição vai bater no load balancer, que vai bater no serviço, que vai mandar para uma fila Kafka, que de uma fila Kafka vai mandar para um pré-computing, blá, blá, blá. Tudo isso é System Design. Não tem nada a ver com Design Patterns, com Solid, padrão de projeto, Clean Code, Clean Architecture. Não tem nada a ver com isso. É só System Design, literalmente o design do sistema. Então, qualquer problema que eu der para você precisa com o System Design me dar se é possível ou não. E isso inclui banco de dados, escalabilidade, erros, tolerância à falha, e todos esses pontos, tudo isso é System Design. Então, imagina que um cliente quer perguntar para você se é possível fazer tal coisa, você, não, só fazer uma API, não, você precisa fazer todo esse estudo. E para sênior, pelo menos aqui em Londres, e todos os amigos que eu conheço que trabalham na Europa, você precisa saber System Design. Senão, você não vai estar perante a empresas, tipo, grandes. Não estou falando uma empresa FANGs da vida, Google, Facebook, etc. Mas estou falando empresas grandes. Todas vão requisitar System Design. E se você quiser emigrar, você precisa saber disso. Pelo menos aqui para Inglaterra ou para Alemanha, para Espanha, que eu conheço pessoas, você precisa saber disso. Dá uma olhadinha lá, depois eu passo para você. Olha, esse assunto que eu gosto, é um assunto que eu gosto muito, tá? E isso é importante, pessoal. Por quê? Porque quando você trabalha com System Design, você leva a consideração, como o Pezzi falou, né? Os requisitos futuros de escalabilidade,
manutenibilidade do negócio, a extensibilidade do negócio, além também de atender os requisitos atuais, ou seja, você vê toda a arquitetura, como é que vai funcionar, e aquele seu produto, aquele seu software, ele se mantém, né, de uma forma robusta, né, o seu projeto de uma forma robusta. Sim, sim. Vamos lá, Alex, eu acho que a gente pode aí partir aí para final. Tem mais alguma coisa aqui? Do Pedro, o Frederico agradeceu, dizendo que ele vai focar nisso, que de fato parece ser muita lógica. Você leu aí, de estruturação e regras de negócio aplicado. Temos aqui o Pedro Padilha, ok, mais relacionado à engenharia de requisitos, certo? Engenharia de caos também, ambos engenharia de requisitos e caos para planejar um sistema. Mais ou menos, não é muito isso. Não é muito isso. É que System Design é um negócio que não é muito falado no Brasil, mas que qualquer lugar do mundo, Estados Unidos ou qualquer outro lugar, qualquer FENG da vida vai ter System Design. E, cara, eu não consigo. Não é engenharia de requisitos e não é engenharia de caos, não é nada disso. Imagina que você está numa entrevista e o cara vai te perguntar: olha, vou te dar um problema agora e a gente precisa fazer o System Design. Vamos pensar junto em resolver esse problema. A gente tem lá no Império Romano, o faraó lá, sei lá, o imperador romano, ele tem o controle de todos os websites do império dele. E ele precisa saber qual é o domínio mais acessado do império dele, dos sites. Pronto, esse é o problema. Resolva. Entendeu? Só que System Design. Não é código, não é nada disso. Então, isso é um System Design. Ele quer entender como você resolve o problema, de verdade. Não é para você falar nome de linguagem, de programação, nada. Tudo conceitual, entendeu? Vai ter uma... não é só Kafka, é uma mensageria. Então, não é um conceito de microserviço, é X, é circuit breaker, é cache, é várias outras coisas, entendeu? Então, não é muito engenharia de requisitos. Mas a gente pode bater um papo depois. Mas dá uma olhadinha, anota aí no de repente, a gente faz uma live só sobre System Design. Opa, um assunto muito top, muito top. O Anderson colocou aí que nós temos as vagas remotas que eu comentei aí de Java, estão aí no nosso site, www.itrecruiter.tech. Também temos para arquiteto Java, 100% remoto do Brasil. Olha, tem amigos, Java. Hein? Tem amigos para então, por favor. Tem bastante. Tem, a gente tem tanto desenvolvedor Java como arquiteto Java. Acho que temos arquiteto até para trabalhar para empresa nos Estados Unidos, se eu não me engano, se eu me lembro bem. Murilo, vamos partir aí para finalizar, quase 00:30 para a gente aqui em Portugal e para você também na Inglaterra. Mais uma vez, super obrigada. Foi assim um mega prazer falar com você, sua energia é assim bem legal, eu acho que a gente ainda vai se falar muito aí, então gosto muito aí o Anderson está dizendo que é para vaga para os Estados Unidos. Cadê o .NET, C#? Aí, Anderson, também deve ter lá, se não tiver, briga com ele aí, Frederico, se não tiver, manda ele arranjar vagas para vocês aí. Então, vamos nos falar aí. Gosto muito dessa ideia de compartilhar conteúdo, quem me conhece, eu acho que a gente precisa, né, dividir. É assim que que nós criamos a empresa, é assim que a gente cresce. Alex, mais algum ponto? Olha, eu queria agradecer a todos aí que ficou aí mais de 20 minutos após a nossa live, ao Murilo Petzol, ou como é que fala em italiano? Petzal, né? Petzoli. Brazuquês falando é pessoal. Petzoli. Queria agradecer, tá? Queria convidar as pessoas a seguirem no canal dele, no Instagram, no YouTube, se eu não me engano. Adiciona ele no LinkedIn, eu já mandei o meu convite, eu não tinha, né? E agradecer, Rô, mais uma quinta-feira aí que estivemos juntos aí com conteúdos aí para a comunidade de tecnologia. E falar para todos aí que quarta-feira começa o nosso Tech Recruiter Starter, tá? Para quem não se inscreveu, corre que ainda tem vagas abertas. Já exatamente. E lembrando a todo mundo, todas as quintas-feiras, neste mesmo horário, conteúdo de tecnologia, uma terça, #Come to Portugal, falando sobre vida Portugal, e a outra terça-feira seguinte, 2 semanas seguintes, alguma coisa para impulsionar a sua carreira. Murilo, o palco é seu, suas palavras finais, por favor. Que isso. Bom, primeiramente, muito prazer conhecer vocês, o bate-papo foi muito legal, nossa, passou muito rápido, eu também gosto de falar
né, bastante. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar contribuindo de alguma maneira o que eu sei aqui. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Sempre que vocês quiserem me convidar, estou à disposição. Gostei muito do bate-papo. E agradecer mesmo. E também, acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar para a galera, funcionou muito para mim, persistir e não desistir. Até rima. Então, cara, persista e não desista. Já dizia a música. Resiliência. Eu gosto muito dessa palavra, Eu falo muito, resiliência. inclusive nos meus stories, anteontem eu falei muito sobre isso, sobre resiliência. Não é igual tem um filme, né? Não é o quanto você bate, é o quanto que você aguenta apanhar. Então, resiliência é muito disso. Resiliência é uma palavra muito importante na vida hoje em dia. Demais. Então, acho que é isso. Acho que um dia eu tava atrás, aí, igual vocês, olhando alguém falar, participar de uma live falando de um trabalho na gringa, um trabalho que às vezes é seu sonho, alguma coisa assim. Cara, tudo é possível, dê tempo ao tempo, resiliência, persistência, não desiste, passinho por passinho, entendeu? Vai com calma que você chega lá, eu tenho certeza. Não desista e vai embora. Precisando de ajuda, tamo aí. Obrigada, Murilo, mais uma vez. Valeu, pessoal. Um prazer. Muito Obrigadão, obrigada, Vinícius. tá? Boa noite, pessoal. Obrigada. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Solta a vinheta aí, Vitor.